Olá, telespectadores. Estamos de volta ao nosso quadro Certo ou Errado do programa Viver Bem, da doutora Eliane Bauren. Programa esse que já está com 5 anos de vida e vida muito prodigiosa dentro do nosso Vale dos Sinos, trabalhando em pontos essenciais, estratégicos e necessários para que a gente tenha uma vida de qualidade. Né? Trabalhamos com meio ambiente, né? Fizemos programas referentes ao meio ambiente, as questões que dizem respeito à ordem jurídica, direito do consumidor, enfim. A gente está aqui, né, Rosane, para conversar com o nosso telespectador e que nos honra muito com a audiência, para tratar de coisas que ajudem na vida de todos, né? Que tragam alguma contribuição positiva, né? Dentro desse viés construtivo que é o programa Viver Bem. E hoje a gente vai tratar aqui, infelizmente, de um fato que nos comoveu muito, né? Que foi o acidente que ocorreu com o avião da empresa Gol, de transportes aéreos. Vitimou 155 pessoas, dentre as quais o Jacques Matias Acker, que era um hamburguense que infelizmente faleceu nesse acidente aéreo. Aproveitando o ensejo, inclusive, nos penitenciamos, nos mandamos as condolências para a família e também para toda a comunidade de Novo Hamburgo que se comoveu com aquele episódio. E vamos tratar um pouquinho desse assunto hoje, né, Rosane? Que eu acho que, de um certo modo, a par de estarrecer toda a população brasileira, porque foi um fato de repercussão, inclusive, internacional, também trouxe uma série de indagações. Uma série de curiosidades para o nosso telespectador. Quer dizer, aquele acidente foi cercado de algumas peculiaridades que se impõem. E o programa tem esse propósito hoje. Trouxemos aí um convidado especial, que vai ser anunciado pela Rosane, que sabe tudo de aviação e que vai hoje aí nos brindar com a sua participação. Pois é, eu acredito que... Acredito não. Foi noticiado pela imprensa de que seria o episódio, a maior tragédia, né, dos últimos anos aqui no Brasil. O status de tragédia aérea pelo número de vítimas, né, de pessoas que foram vitimadas nesse trágico acidente, né, e que, como nós estávamos conversando aqui, o Marco mesmo estava colocando, é inacreditável que com toda a nossa tecnologia, nossos meios de comunicação e com o avanço da aviação, 2 aviões colidam em pleno voo. Isso é uma coisa fantástica, assim, nem nos nossos maiores sonhos a gente poderia imaginar façanha tão grande. E depois nós tivemos agora recentemente em Manhattan, né, uma pequena embarcação que colidiu com um prédio residencial em Manhattan, vindo a falecer o piloto e o seu instrutor, né, que era jogador de beisebol, se não me engano. Né. E nós estamos aqui com o comandante Vitor Stepanski, para que nos forneça maiores informações. O senhor que tem 35 anos, né, de viação, como piloto de embarcações, e pelo que nós já conversamos, o senhor já pilotou... Piloto de aeronaves. Aeronaves, embarcações são fluviais, né? Aeronaves, me desculpe a minha ignorância aos senhores telespectadores. Mas o senhor já tem 35 anos dessa atividade? Eu comecei a voar aqui no Aeroclube de São Leopoldo em 1966. Em 1970 eu fui para a Varig e fiquei lá até... E já pilotou todo tipo de... Junho de 2003. Aeronaves pequenas, a gente pilotava Paulistinha, Cessna e tal. Depois, na aviação comercial, o Avron, era um turbohélice de 40 passageiros que a Varig tinha, que voava aqui inclusive para o interior do Rio Grande do Sul. O Eletra, que ficou muito tempo na ponte aérea. Boeing 727, o trijato, famoso trijato. Boeing 767, DC-10. Boeing 747, e depois que a Varig vendeu o 747, fui voar MD-11,
encerrei a carreira no MD-11. Quer dizer, encerrei por enquanto, porque eu estou procurando, quero trabalhar de novo. Quer dizer que o senhor fez parte da história da Varig, o senhor pegou toda a evolução. Não, a história... praticamente, mas assim, daquela evolução mais sensível, né? Da época que passou para aviões de grande porte, né, os wide bodies, aí sim. Quem fez parte mais da própria história da Varig foram o pessoal que entrou na década de 40, que voava aviões mais rudimentares, e depois com o término da guerra, em 1945, começaram a surgir Douglas, DC-3, Super Constellations, aí entrou a era do jato, né? Esse pessoal pegou mais, eu já peguei mais ou menos o bonde andando. Certo. Bom, mas antes de mais nada, eu quero saudar o senhor, eu quero lhe dizer que a atividade do piloto de avião sempre foi uma atividade que me fascinou muito, que sempre foi assim destinatária da minha admiração muito grande. Pela responsabilidade que os senhores têm, né, no exercício dessa atividade, pelo o nível de qualificação que se exige de todos os profissionais que atuam na área da aviação. Quer dizer, realmente é algo que fascina realmente vocês, a gente visualizar muitas vezes o deslocamento daqueles Boeing imensos, assim, sendo monitorados e conduzidos por um piloto que tem que ter todo aquele controle emocional, todo aquele controle do equipamento ali. Pô, essa é uma atividade muito bacana, que eu acho que fascina qualquer brasileiro, né? E a nossa aviação, ela é digna de orgulho, realmente, né? Realmente você vai colocar que eu acho que é uma das únicas atividades que você é obrigado a se atualizar. E você é cobrado pela sua atualização. Porque de 6 em 6 meses você é obrigado a fazer um exame de saúde, você tem que estar bem fisicamente e mentalmente, e checar a sua proficiência técnica, né? Claro. Ou dentro do simulador, normalmente dentro do simulador, 2 saídas de simulador que se dão às 8 horas de treinamento, mais um cheque, normalmente com um piloto mais antigo, que vai checar as tuas habilidades, né? Em outras profissões, a pessoa tem que se atualizar para concorrer no mercado, né? Não é o caso em que a gente é cobrado realmente para se manter atualizado, né? Claro. Bom, mas nós tivemos esse episódio, o senhor deve ter acompanhado, aí todo o país ficou impressionado com o que viu, com o que aconteceu. Outro dia, inclusive, estavam circulando na internet as imagens das vítimas do acidente. Eu não quis ver. Uma coisa assim... Abri as primeiras e parei de ver. Impressionante. E, curiosamente, esse acidente ele se cercou de uma série de fatos inusitados, né? Mutatis mutandis, nós tivemos ali rigorosamente uma colisão entre uma motocicleta e um Scania, e quem morreu é quem estava no Scania, né? Fazendo um paralelo, porque na realidade o avião menor se chocou com o Boeing, e quem caiu foi o Boeing, e quem morreram foram 150 pessoas, 55 pessoas que estavam. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho, né, daquilo que o senhor tomou de conhecimento dos fatos que aconteceram, das suas opiniões sobre esse acidente, sobre as circunstâncias em que eles aconteceram, como funciona esse tráfego aéreo brasileiro, porque inclusive foi mencionado pela imprensa internacional, curiosamente dos Estados Unidos, né, de que o nosso tráfego aéreo é primitivo, é atrasado, é ruim. Nós gostaríamos que o senhor, como profissional que trabalhou nessa área, nem tanto opinasse. Ao mar, nem tanto à terra, né? O que a gente pode sempre dizer, isso é verdade, isso se diz como verdade, que um acidente aéreo nunca é um fato isolado. Entendeu? Então, aqueles 2 aviões estarem às 15 horas e 35 minutos, voando no mesmo nível, em cima da cidade de Peixoto Azevedo, não foi um fato isolado, não foi um acaso que botaram aqueles 2 aviões lá. Foi um encadeamento de acontecimentos que levaram aqueles aviões estarem no mesmo nível, à mesma hora, se cruzando dentro de uma aerovia, de um mesmo espaço aéreo, né? Claro que existem responsabilidades para que isso acontecesse. Agora, são várias as hipóteses, são vários os encadeamentos que levaram a isso. Por isso que uma investigação de acidente aeronáutico demora tanto tempo. Não pode dizer assim, não, foi o culpado, fulano. Não. Vários, nesse caso especificamente, uma coisa que tu falaste da modernidade da aviação foi um dos fatores que contribuíram. Porque com os equipamentos modernos, todo mundo voa em cima da rota. Com o GPS por satélite. Ninguém mais voa um desviadinho um pouquinho para o lado como a gente voava antigamente, no DC-10 e no 747, entendeu?
Tu sempre tinha, o teu equipamento sempre dava um desviozinho de 1 quilômetro para cá, 2 quilômetros para lá, que não afetava em nada a segurança de voo, mas os aviões não passavam sempre no limite no mesmo, um em cima. Hoje passa asa com asa, né? Como se estivesse confinados a um tubo, né? Então isso também foi outro fator que concorreu, a modernidade concorrendo para um acidente, né? Por exemplo, como funciona, né? Vamos dizer, como funciona, rapidamente, como funciona um avião saindo de Porto Alegre indo para São Paulo, por exemplo, né? Ou um avião saindo de São José dos Campos, como foi o caso do Legacy, indo para Manaus, né? Ele tem que preencher o Brasil é dividido em 5 grandes espaços aéreos, tá? Controlados por radar pelo sistema Sindacta, né? Então nós temos aqui o setor sul e o sul do Mato Grosso, quem controla é o Centro Curitiba, né? Depois tem Brasília, que controla a área do Rio de Janeiro, um pedaço da Bahia, Goiás, pedaço do Mato Grosso, o Centro Recife, que controla o norte e divide com o Centro Manaus, tá? Então são esses os centros de área. Então esses centros controlam todo o tráfego aéreo controlado que voa nessas áreas, que voa nas aerovias, que são os caminhos que ligam as duas cidades. Então, por exemplo, tu vai fazer um voo de Porto Alegre para São Paulo, tu vai lá e preenche um plano de voo e apresenta o plano de voo para esse centro de área, solicita um nível de voo compatível, que já está pré-determinado, para ir para o Rio de Janeiro, 35 mil pés. Pede esse nível de voo e apresenta o horário que tu vai decolar. Bom, o que esse centro faz? Ele diz assim, bom, eu tenho que botar esse avião a 35 mil pés. Então aí, a partir daí, tu vais ter que ter um outro tipo de controle que vai botar esse avião para 35 mil pés para esse centro controlar, que são os controles de aproximação, que controlam uma área de 100 quilômetros, mais ou menos. 100 quilômetros normalmente são as áreas terminais em torno dos aeroportos. Então, o aeroporto de Porto Alegre, se tu traçar um raio de 100 quilômetros e botar aí de 100 quilômetros de raio, né? E botar uma altura, vamos dizer assim, de 5 quilômetros, é controlado pelo controle de aproximação de Porto Alegre. Então, todo avião que sai daqui, ele sai e tem que fazer uma subida para chegar a 35 mil pés. Então, essa subida é um procedimento específico para ele chegar a 35 mil pés, não interferindo naquela rota do pessoal que vem descendo para Porto Alegre. Porque os aviões estão se cruzando por aí, entendeu? Pelo espaço. Então, voltando, para eu entrar nesse espaço, né? Esse espaço do controle de Porto Alegre, eu tenho que sair de um aeroporto. Então eu tenho que ter um controle no aeroporto, que é o controle da torre, que é responsável pelos pousos e decolagens, né? E para eu ir até o ponto de decolagem, eu sou controlado por um outro controle, que é o controle de solo, que controla só o solo do aeroporto. Então, especificamente, eu preencho um plano de voo, esse plano de voo é apresentado do controle de tráfego aéreo, esse plano é passado para por exemplo, para o Centro Curitiba ou para o Centro Brasília, para as outras áreas envolvidas, para que me autorizem eu voar de Porto Alegre para São Paulo a 35 mil pés. E aí eu vou fazer todo o ritual. Sento lá, espero os passageiros chegar, chamo a autorização de tráfego diz que meu nível está autorizado, me dá um procedimento de subida, que normalmente não é no eixo da aerovia, não sei se não tenha tráfego, é uma subida. Aí eu peço para a torre para taxiar, ela me autoriza a decolar, eu falo com o controle que me autoriza a subir, e daí vou subindo até 35 mil pés e vou sendo controlado até começar a descer para o Rio de Janeiro, onde tem outra área terminal. Comandante Stepanski, eu vou lhe pedir que antes de decolar, o senhor nos dê licença para nós chamarmos o nosso intervalo comercial. A Loja Teca tem tudo o que há de melhor em cama, mesa e banho. Altenburg, Budemeyer, Laura Marci, Artex, entre muitas outras marcas de renome, com padrões exclusivos de qualidade e bom gosto, com amplo estacionamento grátis e parcelamento em até 6 vezes. Conforto e requinte para sua casa é na Teca. Venha conhecer. Escolher uma das escolas da IENH não é apenas uma decisão pela qualidade de ensino e tradição pedagógica, é uma opção pelo estímulo à descoberta, pelo incentivo às potencialidades e pelo desenvolvimento integral do ser humano. Uma escolha pela construção de valores para a vida toda e pela formação de uma base sólida para o futuro, o que faz toda a diferença.
IENH, Pindorama Oswaldo Cruz e Fundação Evangélica. Na Hípica Terra Santa você encontra uma formação completa de equitação, cavalgadas, treinamento para saltos, volteio, horseball, enduros e é também um local para pesca, futebol, passeios de barco, bar e restaurante. Além de proporcionar uma terapia para a mente e exercício para o corpo, é a primeira escola de pôneis do Brasil para crianças de 3 a 6 anos, contando também com hospedagem, adestramento e treinamento de cavalos. Hípica Terra Santa em Estância Velha, equitação integrada a uma natureza privilegiada, um lugar para ser feliz com sua família. Deixe o estresse de lado, venha para a Hípica Terra Santa. Marque uma aula experimental gratuita pelo fone 561-2858. O Lar Dona Olga Lau, que oferece internação temporária em finais de semana, semanais ou mensais, em um ambiente tranquilo e requintado com todo o conforto e segurança que você merece. Viva em um lugar que lhe oferece carinho, paz, amor e alegria. Lar Dona Olga Lauck. Novo Hamburgo é uma cidade de mãos dadas com o progresso. As lições passadas pelos colonizadores alemães permanecem vivas até hoje. Elas podem ser identificadas na organização, no apego ao trabalho e no valor que as pessoas dão às tradições. Novo Hamburgo sempre foi uma cidade com os olhos voltados para o mundo e assim criou seu próprio ritmo. Hoje é o centro de uma região com índices de desenvolvimento econômicos e sociais muito acima da média nacional. Venha conhecer e investir em Novo Hamburgo. Uma campanha da Prefeitura Municipal, administrando de mãos dadas com você. Estamos de volta ao nosso quadro Certo ou Errado do programa Viver Bem, que hoje trata do acidente aéreo que vitimou aí 150 pessoas, o avião da empresa de transportes Gol, né? Transportes Aéreos Gol, e que deixou bastante impressionado, bastante consternada na população brasileira pela gravidade, pela violência que revelou. E nós temos hoje, com muita honra aqui, né, o comandante Vitor Stepanski, que é um profissional renomado da aviação, uma pessoa que tem mais de 35 anos de serviços prestados à aviação brasileira, e que hoje está aqui, já nos deu um esclarecimento muito didático aqui sobre como funcionam os controles de tráfego aéreo, né? E o senhor estava decolando, explicando como é que funciona o processo de decolagem, né? Tá. Fui autorizado a decolar, sou autorizado a passar a outra frequência de comunicação, que é a frequência do controle. Ele me dá autorização de subida e cheguei lá aos 35 mil pés, estou indo embora para o Rio de Janeiro. Vou passar para o controle Curitiba, numa posição um pouquinho depois de Florianópolis, que essas áreas são determinadas também, com posições. Cada aerovia tem várias posições que o piloto é obrigado a reportar, porque aerovias são espaços aéreos controlados. Então, para qualquer modificação que você tenha que fazer dentro de uma aerovia, você tem que ter autorização do controle. Então, para a gente chegar depois, mais adiante na conversa. Então, então eu estou saindo para o Rio de Janeiro. E vamos dizer que nessa mesma hora tem um avião saindo do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Ele vai passar pelo mesmo processo. Ele vai botar um plano de voo. O plano de voo vai dizer que ele não pode voar 35 mil pés, porque 35 mil pés são níveis para ir para o Rio de Janeiro. 33, 35, 37, 39, ele vai ter que voar 36 mil, então ele vai apresentar um plano de voo a 36, lá ele vai falar com a Torre do Galeão vai autorizar ele decolar, vai autorizar ele fazer a subida, e esses aviões em determinado momento, se decolaram na mesma hora e o tempo de voo é o mesmo, vão se cruzar em algum momento no céu, entendeu? Como o equipamento está bem preciso, eles vão se cruzar um por cima do outro, um a 37 mil pés e o outro a 36 mil pés. Isso funciona... Normalmente, você vai para a Europa fazer um voo, você cruza com 10 aviões indo e toda hora você cruza com um avião. Quer dizer que o sentido de voo, um sentido de voo são os ímpares e o outro sentido são os pares. Seria assim. E antigamente eles faziam as separações de 2 em 2 mil pés, ou seja, de 600 em 600 metros. Então você tinha níveis de 1.000 em 1.000 pés, seria assim, 21 mil pés, 22 mil pés, 23 mil pés, 24 mil pés, até 28 mil pés.
Aí com 28 mil pés passava a ser a divisão do espaço aéreo passava a ser de 2 mil pés, 600 metros. Era 300, passava a 600, justamente porque a precisão dos altímetros, antigamente os altímetros não tinham muita precisão, então eles davam uma margem maior de segurança. Com o avanço, a tecnologia, mais uma vez aí, eles criaram o RVSM, que é a redução dos mínimos de separação vertical para 1000 pés, 300 metros em todos os níveis. Então isso quer dizer que, porque os altímetros tem 3 altímetros em cada avião, os altímetros são aferidos mais constantemente, são elétrico-eletrônicos, né, estáticos, elétricos e eletrônicos, e então permitiu que se reduzisse pelo aumento de tráfego essa separação. Então seria mais ou menos isso, níveis ímpares para lá, níveis pares para cá. Comandante, então é um ledo engano dizer que nós estamos sozinhos quando vamos viajar de avião no espaço aéreo, né? Assim, nós não vemos nada visivelmente pela janela da nossa... Não, se cruza por muito avião toda hora. Em áreas congestionadas, o tráfego é muito intenso, como no Brasil, vou falar especificamente do Brasil, né? Sim. Como Guarulhos, Congonhas. São aeroportos de muito movimento. A gente olha na janelinha e tem aquela ideia de que não tem ninguém, nós estamos na imensidão, né? Na imensidão, mas passa muita gente e muito tráfego, realmente muito tráfego e muito controlado. E como todo mundo fala numa mesma frequência, vamos dizer, uma frequência de controle, né, Porto Alegre, todos os aviões falam na mesma frequência. Então o controlador de tráfego ele vai dando instruções para cada avião individualmente. Todo mundo fala com o controle e todo mundo ouve o que o controle fala com todo mundo. Então, além do controle de tráfego, exercer o controle sobre aquela área, existe o controle próprio, né? O self-control, a gente mesmo fazendo o controle. Se ele disser alguma coisa para a gente que a gente sabe que eventualmente possa estar interferindo num outro que ele deu por engano ou qualquer coisa parecida, a gente reclama. Que eu ia diz assim, olha, você está me mandando para um fixo manter 5 mil pés em cima de um fixo que já tem outro cara lá 5 mil pés. O controlador de voo, no caso, não pode se equivocar. Não, mas então se a sala de controle de voo é outra coisa, não é um controlador de voo por setor, né? São vários controladores de voo com tela de radar, com um supervisor que normalmente acompanha todo o desenvolvimento atrás. O tempo de serviço deles é muito curto, eu não sei se é 4 horas o turno ou 2 horas de turno só, é pouco porque dá um nível de estresse muito grande, entendeu? Imediatamente em que algum daqueles que o supervisor dentro da sala de controle, dos radares, que sente algum problema, algum nível de estresse com algum controlador, ele assume e pede para substituir, manda o cara ir lá fora tomar um cafezinho, tomar uma água, entende? Não é uma pessoa só responsável por esse tráfego aéreo. Cada pessoa dentro, cada setor desse, na torre de controle deve ter uns 3 aqui em Porto Alegre, trabalhando no mesmo horário, no controle deve ter 4, 5. Então são muitas pessoas envolvidas, pessoas treinadas, entendeu? Treinadas, que fazem esse tráfego aéreo todo fluir dentro do Brasil, dentro das principais cidades brasileiras, onde o tráfego é intenso. Não chega a ser comparado com os tráfegos de Nova York, de Los Angeles, de Chicago, mas já é um tráfego considerado intenso. O senhor chegou a fazer alguma vez essa rota que foi percorrida pelos aviões que se acidentaram? Várias vezes. Várias vezes. Começamos a voar no 727, no trijato naquela época. E naquela época não tinha ainda o sistema Sindacta. O senhor conhece bem a região ali, então? Conheço, né? A região, conheço. Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade. Então, qual era o avião que estava na rota, na altura errada? Olha, efetivamente essa afirmação vai ser descoberta e vai ser dita pela investigação. Seria prematuro dizer... ao primeiro momento tu poderias dizer assim, não, o Gol estava na altura certa, o Legacy estava na altura errada. Porque o nível, a mão dele de vir era 36 e a mão do Gol era 37. Mas ele poderia ter sido autorizado a trocar de nível. Sim. Ele poderia estar voando a 36 e ter sido autorizado para trocar para 38. Ele poderia estar voando a 37 autorizado. Sim. Pelo controle, porque às vezes o controle por algum motivo ou por até um pedido do piloto, ele autoriza um nível contramão. Vamos dizer, tu vai decolar de Porto Alegre para São Paulo às 2 horas da manhã, não tem ninguém voando. Tu diz, eu preciso ir num nível mais alto para uma economia de combustível, para conforto, está turbulento aqui e tal. Me autoriza a ir num nível contramão? O controle diz, não tem tráfego nenhum, autoriza. Certo. Então ele poderia estar autorizado. Claro. São
várias coisas que levaram aqueles dois aviões se chocarem lá, naquele momento. Então, aí se fala muito do tal do transponder, né? TCAS, o nome, né? Era isso que eu iria perguntar. Existe alguma possibilidade de o equipamento ter falhado? Bom, essa possibilidade sempre existe, né? Qualquer falha em equipamento eletrônico, a gente está vendo televisão em casa, a televisão pifa. Tu diz, pô, eu não sei o que está acontecendo. Então pode ter acontecido de ter falhado o equipamento, né? Agora, se desse para falar rapidamente como é que funciona esse equipamento, é o seguinte: esse equipamento é um radar, tá? É um radar respondedor, como a gente chama, tá? Que funciona com código. Então, toda vez que tu vai decolar de Porto Alegre para São Paulo, o controle te dá um código. Ele diz, olha, bote no seu transponder, é um código de 4 dígitos, que inclusive tem dígitos de sequestro, para tu não ter que informar, né? Tu bota ali 7.500, vai tocar um alarme lá no controle, o cara diz, esse cara está sendo sequestrado. Tu bota 7.600, ele diz assim, ó, esse cara não está conseguindo falar com ninguém, está com falha de comunicação. Tu bota 7.700, ele diz assim, porra, tira todo mundo de baixo que esse cara está em emergência. São os códigos discretos que a gente chama, né? Agora, os códigos normais de comunicação, de transponder, o cara te dá em Porto Alegre. Ele diz assim, ó, acione o transponder, e agora qual é o critério para ele dar esse número de 4 dígitos, sem esses 3 discretos? Eu não sei qual é o critério que eles usam lá, você pode dar, não sei se é... Porque não é fixo para companhia, não é fixo para voo. Ele diz, olha, aciona lá 1, 2, 3, 4. Aí tu aciona, quando tu decola, tu vai aparecer lá na tela do radar dele uma bolinha com o nome do teu avião, o nome da tua companhia, Varig, voo 101, a velocidade, o nível que tu está cruzando, o nível que tu está indo, a direção que tu está voando, são dados que ele usa no radar dele, entendeu? Esse transponder para controle foi aperfeiçoado agora, e eles criaram um novo equipamento que se chama em inglês TCAS, que é T de tráfego, né? C de collision, A de avoid, de evitar, e S de system, que quer dizer o seguinte: sistema para evitar a colisão de tráfego aéreo em voo, tá? Então esse é um instrumento que ele tem vários níveis de aviso dentro do avião, tá? Então, se tu estás voando, vamos lá, voltar aqui para o Rio, para Porto Alegre, né? Eu estou indo para o Rio a 37 mil pés e vem um avião a 36 mil vindo do Rio para cá. De repente eu vejo um losangulozinho dentro do meu instrumento lá, tá? E aí vejo um losangulozinho dentro do meu instrumento e embaixo assim, -10, né? Ele entra na minha gama, na gama que eu tenho do meu instrumento, que normalmente a nossa distância é dada em milhas, há uma distância, vamos dizer, de 40 milhas. Aí aparece lá aquele negócio, eu digo assim, ó, tá vindo um avião ali, voando contra mim, porque ele está se aproximando, né? Estou vendo ele se aproximar dentro do instrumento, e está escrito -10, então ele está vendo a menos de 1000 pés de mim. Da minha posição. Posso até ficar na rua, até olhando para fora para procurar ele. Se for de noite, a gente vê mais de longe a luz do carro, a luz piscando, diz, olha, ele vem vindo ali e tal, não sei o que. Bom, vamos supor que esse avião, por um problema qualquer, que a gente não sabe por que a gente vai descobrir daqui a meses, as pessoas que trabalham nas CIPAs, nas Comissões de Invenção de Previdência Nacional, são pessoas muito qualificadas, muito capazes, e vão descobrir perfeitamente, vão descobrir o que aconteceu, com certeza. Mas isso, mais uma vez, demanda tempo, né? Então, vamos voltando, para não perder o fio da meada, né? Certo. Voltando lá, vamos dizer que esse avião, por algum problema, porque o tráfego autorizou, ou porque ele estava pedindo para subir e o tráfego autorizou, se esqueceu do nosso, ele venha na nossa direção no mesmo nível, tá? Então, aquele losangulozinho, ao se aproximar, vai começar a mudar de cor, vai ficar uma bola vermelha e, de repente, dentro do avião, vai surgir uma voz que vai dizer para tu descer ou subir imediatamente. Então, a voz vai dizer, em inglês, que nossos aviões, toda a fraseologia em inglês, toda em inglês, vai aparecer uma voz que vai dizer assim, traffic, descend now. Então, se ele disser isso para mim,
tráfego, desça agora, eu tenho que ter uma atitude imediata. E nós fizemos treinamento para esse tipo de situação. E o treinamento para esse tipo de situação é o seguinte: não discute, faz. Depois vê, ó, foi falso, olha, não era. Não interessa, faz. É para fazer. Inclusive, a manobra é para ser feita sem piloto automático. Não no piloto automático, porque o piloto automático dá um certo retardo nesse tipo de manobra, entendeu? Ele fala tráfego, desça agora, você desliga o piloto automático e desce. Desce até ele dizer que o conflito está terminado. Certo. Ele fala clear of conflict, terminou o conflito. Então aí você retoma e aí depois você vai discutir e ver o que está acontecendo, entendeu? Ele não dá o mesmo aviso para os dois aviões, né? Ele compara os sinais e vê a possibilidade. Se ele mandou eu descer, ele mandou o outro subir. Isso é equipamento altamente testado, já está em uso nos últimos 5, 6 anos. Certo. Impressionante essas informações, muito pertinentes, né, Rosane? Porque a gente, de um certo modo, aprende muito com essa rotina dramática, muitas vezes vivida pelos senhores aí no exercício dessa profissão tão nobre. Mas nós vamos para o nosso segmento de comercial e já voltamos para mais detalhes aí trazidos pelo nosso comandante Vitor Stepanski. A Unimed é a maior cooperativa de serviços de assistência médica do Brasil, contando com 370 médicos de várias especialidades no Vale dos Sinos, atendendo em consultórios próprios e com uma ampla estrutura de serviços à disposição de seus usuários, 365 dias por ano. Além disso, possui pronto atendimento 24 horas e hospitais-dia com estrutura completa, tecnologia de ponta e alto padrão de qualidade. Também através do SOS Unimed, o usuário aciona uma UTI móvel completamente equipada, que funciona 24 horas por dia e possui 4 unidades móveis, contando com o apoio das unidades aéreas Unier, que prestam um atendimento rápido e eficiente. Possui ainda a Unilar, serviço de atendimento médico e domiciliar, onde o paciente se recupera em sua própria casa, com acompanhamento constante. E a medicina ocupacional também é com a Unimed, que atende integralmente às necessidades de elaboração e implementação do PCM-SO, PPRA e PPP. Unimed, a melhor parceria de sua empresa e dos seus usuários, com a certificação ISO no atendimento ao cliente e Top of Mind há 11 anos consecutivos. A Movinter deixa sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além de oferecer projetos, fabrica móveis sob medida e tem marmoraria própria. Venha até a Movinter, na Pedro Adams Filho, 2742, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo. A Protector é uma empresa de segurança que presta um serviço personalizado, oferecendo o que há de melhor e mais moderno no mercado para sua total segurança, seja em casa, no trabalho ou projeto. Personalização e discrição são a nossa marca, além de assessoramento em projetos prediais e toda a infraestrutura em segurança. Isto é Protector. Natação é saúde. Natação é Moby Dick. Nada melhor. Surf. Surf. Voltamos então aqui para conversar, terminar a nossa conversa, concluir a nossa conversa, melhor dizendo, com o comandante Vitor, um conhecedor, um expert no assunto da aviação e comercial, né, comandante? Pode-se dizer assim? Da aviação comercial.
para que ele possa nos fornecer maiores dados. E nós estamos aqui tão impressionados, né, com a sua narração aqui, estamos envolvidos aqui. Espero que o telespectador também tenha esse envolvimento para conhecer um pouquinho mais da sua atividade e de saber como é que funciona o tráfego aéreo no Brasil e no mundo, né, Marco? Mas o senhor estava falando que esse aparelho ele controla se há uma possível colisão entre duas aeronaves, avisando quando tem que descer ou subir, né, comandante? Sim. Sim. E aí é usual todos os pilotos usam o piloto automático? Quais são os casos em que se utiliza o piloto automático? Olha, o piloto automático a gente usa sempre para conforto do passageiro, mesmo porque um avião desses grandes ninguém ia conseguir manter nivelado, nenhum piloto ia conseguir em grande altitude manter ele nivelado, ia fazer oscilações, de repente o pessoal usa o piloto automático sempre que decola. Aí depende de política da companhia. Tem empresa que diz que você liga o piloto automático acima de 10 mil pés, tem empresa que diz que é para ligar acima de 20 mil, tem empresa que diz que é para fazer o procedimento de descida com piloto automático, só fazer o pouso manual. Quando o avião permite que pose automático, a empresa diz que é para pousar automático, se permitir, mas aí já é outra história, porque daí o aeroporto tem que estar homologado, o avião tem que estar homologado, o piloto tem que estar homologado, né? Agora, o treinamento é feito, isso é que é a base da coisa. O treinamento, o piloto tem que ser treinado para fazer, tomar certas atitudes em situação de emergência, sem ter que estar perguntando para ninguém, tem que fazer de cor, né? E essa é uma situação dessas. Quer dizer, ele tem que fazer, acreditando ou não. Então, já voltando à situação, voando em área remota, né, em cima da selva, talvez tenha passado pela cabeça do americano, isso é só uma suposição, né? Não deve ter ninguém aí, né? Não deve ter tráfego aqui, nós estamos em cima do mato, tal. E talvez tenha demorado para tomar atitude, se o transponder dele acusou, né? Acusou que tinha um avião a 37 mil pés, né, na mesma direção e na mesma altitude, né, e mandou ele tomar uma atitude, desça agora, e ele não desceu, então suba agora, ou ele não desceu, né. Ele poderia ter sido autorizado, porque segundo constava, o plano de voo dele era 37 mil pés saindo de São José dos Campos, descendo para 36 em cima de Brasília. Ele não poderia descer para 36 em cima de Brasília sem estar autorizado, sem pedir autorização para descer, nem manter 37 mil se ele não tivesse autorização para manter. Isso é outra suposição, entendeu? Ele tinha que passar em cima de Brasília, é um fixo compulsório, onde ele é obrigado a reportar a posição, onde ele estava sendo monitorado, porque ali tem radar, e ele quando ele passou em cima, ele avisou que passou, ou o radar viu que ele passou, e deve ter dito para ele descer. Não sei se ele entendeu, não sei se ele pediu para manter 37 mil no nível da contramão. São várias e várias coisas que vão, vários elos de uma corrente, está entendendo? Sim. Que se fecham. Por exemplo, a gente não sabe qual foi o plano de voo pedido pelo Gol de Manaus, né? Ele pode ter pedido um nível de voo na saída de Manaus e depois ter pedido modificação para o centro, né? Isso é comum acontecer, isso não é nenhuma... não precisa ser como para o juiz, né, com 4 vias por escrito, registrado em cartório. O sujeito pede, né, olha só, eu quero voar 38 mil, autoriza eu a subir? O controle, olha, não tem tráfego no nível contrário, 37 eu autorizo. Então a gente não sabe se o Gol não saiu a 35 mil de Manaus, de repente pediu para subir para 37, e o controlador, por algum outro motivo, não avisou para Brasília que aquele avião tinha subido para 37. O senhor acha que vai chegar a uma conclusão real? Com certeza, com certeza. Se vai ser divulgado, eu não sei, né? Mas se vão ser divulgados todos os detalhes, eu não sei. Mas que vão chegar a uma conclusão real, que vai ser, vai dizer qual foi o encadeamento de fatos que levaram ao acidente, com certeza. Com certeza vão ser, né? Agora, está dando muita polêmica na imprensa. Quanto tempo você acha? Isso no mínimo uns 3 meses, para se saber alguma coisa assim, preliminar, né? Olha, só para a tua informação, ó, houve um acidente há muitos anos atrás com um DC-10 lá nos Estados Unidos. Um motor aquele da Cal, do DC-10 é aquele
jato da Douglas, que foi o primeiro que a Varig teve em 74, que agora depois foi substituído pelo MD-11, é mais ou menos parecido. É um avião grande, tem 2 motores na asa e um motor na cauda. E esse voo estava se desenrolando nos Estados Unidos, normal, tranquilo em cruzeiro, e de repente o avião, o motor 2, aquele que fica lá em cima no leme, explodiu. Teve um problema, ele explodiu, o motor desapareceu, cortou todo o sistema hidráulico do avião, e eles tentaram voar o avião daquele jeito, com diferença de motor, o avião foi indo e tal, tentaram pousar numa pista, pousaram em cima de uma plantação de milho, né? Morreu muita gente se salvou, e fizeram até um filme depois a respeito do acidente, de que tinha acontecido. E, não sei se foram 10 ou 12 anos depois, um cidadão, a 40 milhas, 50 milhas do acidente, fazendo uma roça, descobriu uma peça. Uma peça que ele não sabia de que era. Aí chamou a polícia local, disse assim, olha, eu descobri uma peça aqui, né? Não sei o que se trata. Os caras recolheram, aí começaram a perguntar, disse, não, isso é uma peça de um motor de um avião. Aí os caras foram, 15 anos depois, os caras conseguiram identificar por pesquisa química que aquela peça era a peça daquele DC-10 que tinha rompido, né? E 15 anos antes, num acidente que ocasionou o acidente do DC-10 lá, e descobriram até o defeito da peça. Ela tinha um defeito de usinagem, entendeu? Tinha uma pequena falha de usinagem e rompeu e explodiu o motor explodiu o sistema hidráulico, e só foram descobrir 15 anos depois o que tinha ocasionado o acidente da coisa. Falando sobre investigação, comandante, como é que funciona a famosa caixa preta? Bom, a caixa preta não é caixa preta, ela é de cor de laranja, entendeu? E não é uma caixa só, são 2 caixas, né? Uma grava todos os movimentos do avião, todos, aceleração, desaceleração, grau de inclinação, de curva, potência de motor, tudo que se refere à parte mecânica do avião. Tudo, se o avião está fazendo curva, que velocidade está, em que rumo está, se está subindo, se está descendo, se está nivelado, tudo fica gravado. É um gravador que não sei se o Yuri podia ajudar, quantas, 60 horas, eu acho que não sei. É um gravador que... 60 horas ele faz. É um tempo largo, grande, né? E a outra caixa laranja, né, que é a gravação de voz. E ela grava todas as conversas ocorridas, ela tem um microfone de alta sensibilidade, ele grava todos o que é falado na cabine. Tudo. Até a conversa informal, né? Até se a comissária chega ali e diz, me dá um cafezinho, tudo fica gravado. O microfone tem alta sensibilidade. Grava as comunicações entre o controle e os pilotos, a conversa entre os pilotos, até se um passageiro entrar, nos últimos 30 minutos. Essa gravação se repete a cada 30 minutos. Então, eles parece que acharam, não acharam ainda essa caixa da Gol, eles acharam só... encontraram só a caixa dos equipamentos que disse se o avião estava com curva, em curva, se estava nivelado, em que velocidade estava e tudo. Agora, eu imagino que, não querendo fazer sensacionalismo, né, depois da batida eles tiveram momentos de pavor ali, né, porque estavam a 37 mil pés, devem ter levado uns 2 a 3 minutos até vir o chão, né. E engraçado que a fotografia pelo jornal, né, a primeira fotografia que apareceu pelo jornal, parece que o trem de pouso está estendido, né? Então isso pode ter sido até uma intenção tentativa de ele diminuir a velocidade, né? Porque quando o avião deve ter, se saiu em espiral descendente ou se entrou em espiral, né? Parece, assim, dá a primeira impressão de que o piloto tentou, eu vou tentar reduzir a velocidade, né? Agora, se viram também onde bateram, também não dá para dizer, né? Quem poderia dar essa informação seriam os pilotos do Legacy, né? Agora já estão sempre aquela suposição, né? Não sabem, não viu, alguém está dizendo que o culpado foi o tráfego aéreo, o outro já disse que desligou, não desligou o transponder. O avião deles ficou praticamente intacto, né? A caixa
o equipamento de voo dele está intacto. Eles vão descobrir na investigação, né? Claro. Agora, se estão tentando esconder alguma coisa, ou se realmente não viram, ou se foi realmente uma dificuldade de comunicação, porque todas as fonias são feitas em inglês, né? Se eles tiveram algum misunderstanding, né? Alguma dificuldade de comunicação, a torre com eles não entenderam, não entenderam, é outra coisa que isso o relatório também vai dizer. Essa investigação vai dizer. Isso é uma coisa que vai ter que ir ponto por ponto. Quem estava trabalhando na hora, quem estava lá e tal. E agora surgiu uma polêmica de que os pilotos estão sendo retidos aqui e tal, né? E se é juridicamente correto. Já estavam falando que a Condoleezza Rice ia intervir e tal. Nós somos país de terceiro mundo, né? Então, sabemos que a influência americana, uma potência, poder econômico e tal. Eu gostaria de colocar assim, se fosse ao contrário, se 2 pilotos brasileiros, independente de culpa ou não, tivessem voando um avião executivo, ocasionado um acidente que acabou derrubando um avião comercial americano com 155 passageiros a bordo, se esses pilotos não seriam obrigados a ficar lá. Pergunta, né? É verdade. É uma pergunta. E é uma pergunta pertinente. Independente da responsabilidade. Seria muita leviandade dizer, olha, os caras são culpados. Não, a investigação vai dizer se eles negligenciaram, se eles estavam ali porque achavam que tinham tido uma autorização para estar a 37 mil pés, entendeu? Eu continuo achando muito difícil uma atitude de eles terem tido uma atitude arrogante, dizendo assim, não, nós vamos manter 37, não fala mais com esses caras. Acho difícil isso, né? Pilotos internacionais, tarimbados, eu acho difícil. O piloto é um bicho muito disciplinado, né? É um troço que tem que fazer. Então. E tem um condicionamento, né? Por Sem isso contar a o reciclagem de 6 em 6 meses que vocês fazem para ter aquele condicionamento. Para ter o condicionamento, sim. Então, mesmo que eles, na hora, eles teriam... Treinamento, condicionamento, disciplina, né? Disciplina operacional. Isso é o básico da aviação, né? Ainda mais com o aumento de tráfego aéreo, com essa coisa toda que tem, com esse volume de tráfego, que as separações são cada vez menores, os aeroportos cada vez mais congestionados, a pressão, né, do usuário, porque o usuário quer ir viajar, né? Ele não quer saber se o tempo está ruim. Às vezes a gente tinha casos aí antigamente que o avião dava um problema, né? A companhia que eu trabalhei, a Varig, sempre me deu todo e total respaldo para parar um voo à medida que tivesse algum problema que fosse ocasionar algum risco ao passageiro, né? Mas às vezes o passageiro não entendia, entendeu? Ficava dizendo assim, olha, eu quero ir, não sei, eu vou, mas não vou, cara, não vou sair. Aí brigavam com a gente, né? Eu já fui xingado, né? Já jogaram cartão de visita assim, já ameaçaram me bater, né? Não vai sair o avião, não tem condições, não vai sair. E agora vocês... Você lembra uma cena do Diabo Veste Prada, esse filme agora que está passando, que ela estava furiosa, indignadíssima, porque estava caindo do céu e ela queria voltar, queria um avião para voltar. Pois viu? Aquela cena, eu assisti o filme também, é aquilo mesmo, né? Ela queria que alguém fizesse um milagre para ela ir para... Parasse a tempestade. Mas a gente vislumbra com as palavras do comandante a responsabilidade, o grau de responsabilidade que todos os pilotos têm, né? E é impressionante. Eu acho que as pessoas que estão em casa também devem ter assim, ficado um pouco com isso, assim, da responsabilidade imensa, da autonomia que o senhor deve ter, né? Quando o senhor é autônomo para decidir e tem que sempre tomar a melhor decisão. Sim. E a decisão certa. Então a gente diz que os bons pilotos, a gente costuma dizer que são os que têm o mesmo número de decolagem e de pouso. Então é sinal que ele decolou e pousou. Então chegou no destino. Só uma brincadeira, se puder. O pessoal tem muita ideia do romantismo da aviação. Entendeu? O romantismo da aviação era o Barão Vermelho, de lenço, tal, o cara que passava em cima da namorada. Então o pessoal acha até hoje que a aviação, aquilo é um bando de responsáveis que está lá, né, pilotando aqueles aviões. Esse cara não isso aí e tal. Mas não é assim, não é assim. Eu agradeço a oportunidade e até gostaria que se vocês tivessem a oportunidade de fazer
outros programas que mostrassem, por exemplo, uma rotina de um piloto, um treinamento de simulador, entendeu? Um treinamento de simulador para ver como é que funciona. Todo esse ritual, né? Esse ritual para o passageiro ser transportado com segurança para São Paulo, para realizar seus sonhos, para ir visitar os parentes, fazer o seu passeio, né? Então, olha, comandante Vitor, nós queremos agradecer sua colaboração. Quem deve agradecimento somos nós, pela sua disposição de vir aqui contribuir com a nossa comunidade do Vale dos Sinos, com informações oportunas, importantes, porque toda vez que acontece um fato dessa gravidade, as pessoas todas ficam conjecturando, criando às vezes sofismas, né, em cima dos fatos que aconteceram, e nada melhor do que alguém que vivenciou realidades semelhantes a essas, né? Não sei se com o mesmo risco, talvez, quem sabe, com 35 anos de profissão, mas certamente que conhece todos os meandros da atividade da aviação, e certamente nos traz aqui um testemunho avalizado, informações oportunas que, de um certo modo, tranquilizam o nosso telespectador que comumente utiliza-se, né, do serviço de aviação comercial. Queremos agradecer, dizer que para nós foi uma honra grande contar com a sua participação. Exatamente, nós usamos, né, seguidamente esse meio de condução, né, meio de transporte, melhor dizendo, e não sabemos o quão importante é a atividade que vocês fazem e como ela é merecedora de atenção, né? E como é segura também, porque estatisticamente é o meio de transporte mais seguro, né? Eu prefiro ir 10 vezes ao Rio de Janeiro de avião do que ir para fazer o veraneio em Garopaba, ali na BR-101. E morre muito mais gente aqui de um acidente. Só que um acidente normalmente é um impacto. É todo mundo junto, é um meio de transporte novo, causa impacto, né? Pois se forem fazer estatística de quantas pessoas morrem na BR-101 aqui, mas dá de 10-0. Obrigado, comandante, pela sua participação. Eu que agradeço ao Marco e à Solange. Rosane. Desculpe, Rosane. Até a semana que vem, com mais um quadro Certo ou Errado no programa da doutora Eliane Bauerem. Até lá. A Licoquímica, indústria e comércio de produtos químicos, produz tintas, vernizes, pastas e desmoldantes para o setor calçadista e metal mecânico. Com equipe treinada, atende ao Rio Grande do Sul e ao Nordeste brasileiro, distribuindo qualidade, agilidade e tecnologia e toda a competência de 18 anos de experiência no que faz. Licoquímica, indústria e comércio de produtos químicos. A Costaneira faz tudo por você. Aqui você encontra a maior variedade das grandes marcas de pisos, azulejos, louças e metais para o acabamento de sua construção. O maior estoque e pronta entrega do estado com a garantia de um atendimento personalizado. Orientamos seus projetos e indicamos uma excelente mão de obra. Tudo isso para seu maior conforto. Ligue, nós vamos até você. Costaneira Materiais de Construção. Há 55 anos acompanhando suas mudanças. Com bela arquitetura em estilo europeu, o Hotel Serrano em Gramado oferece serviços e atendimento de alto padrão, excelente infraestrutura de lazer e eventos, além de espetacular gastronomia. Hotel Serrano, sofisticação e conforto para uma estadia perfeita em Gramado. Roupas, acessórios, calçados e lingeries. Punctum, o novo ponto da moda. O piso radiante é o mais moderno sistema de aquecimento de ambientes. Integrado ao contrapiso, pode ser aplicado a qualquer tipo de revestimento e, além de ser econômico e silencioso, não ocupa espaço e não gera gastos com manutenção. A Eurocable, empresa espanhola, é comprometida com qualidade de conforto de seus clientes e pioneira no mercado. Eurocable, aquecimento por piso radiante, um verdadeiro conforto e qualidade de vida.